Hoje, nesse Shabat, no dia que seria da Parashá Vayeri, eu trago esse shiur, esse estudo especial, com o tema Hit Galut, o Yeshua glorificado e a carta às 7 Querrilás. Vou passar a portuguesar agora os termos hebraicos para não ficar usando plural hebraico junto com língua portuguesa. É necessário fazer um estudo sobre isso, trazer esse assunto, porque eu tenho percebido que as pessoas ficam inventando imagens e alegorias e simbolismos que não existem para definir Mashiach e seu modo de agir, e sua forma de punir e seu jeito de recompensar, quando na verdade o próprio texto sagrado já nos fornece tudo isso, para a gente discernir o nosso mestre. Isso é até uma maldade com a palavra escrita, pois ela nos dá tudo o que é necessário para formar o nosso entendimento, enquanto que a instituição igreja fica se ocupando em criar novos símbolos e novas linguagens, como se tivesse rejeitado a Bíblia e decidido usar outro tipo de coisa. Eles mesmos invocam tanto a Bíblia e no fim mudaram tudo que a Bíblia ensina. Ainda há muita coisa a ser dita sobre as 7 Querrilás da Ásia. Aqueles que rejeitam o Hit Galut, Apocalipse em hebraico, revelação, aqueles que rejeitam Apocalipse como escrito inspirado, eles alegam várias coisas. Uns dizem que Yohanan, João, apenas estava reproduzindo as coisas que foram ditas pelo profeta Ezequiel e reproduzindo do jeito dele. Outros classificam o Apocalipse como uma tentativa de transformar as palavras de Daniel e Ezequiel em revelações místicas. E outros, como o famoso Martim Lutero, o pai do antissemitismo, que o meio evangélico tanto venera, uma de suas frases ele dizia assim: "Não sei por que esse livro do Apocalipse está na Bíblia. Ninguém entende ele." E ainda veneram esse homem como ícone. Mas apesar de Lutero não entender o Apocalipse e nem de saber por que ele está na Bíblia, é Iá, o Deus de Israel, que decide o que é inspirado e o que não é. Não é Martim Lutero que decide. A carta às 7 Querrilás, as 7 congregações messiânicas, mostra o quê? Mostra que Yeshua já sabia o quanto a sua congregação seria distorcida doutrinariamente. Mas ao mesmo tempo que ele mostra que já previa a decadência espiritual da Querrilá, Yeshua também dá a receita para consertar o que está torto. Lá em Eclesiastes 7, verso 13 diz: "Atenta para as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele torceu?" Só ele pode. Vamos entrar mais a fundo nesse estudo das 7 cartas, que aliás na verdade não são 7 cartas, é uma carta dirigida às 7 Querrilás. Apocalipse capítulo 2 e 3. Ao mensageiro da congregação em Éfeso, escreva: "Assim diz aquele que detém as 7 estrelas na mão direita, o que anda em meio às 7 menorás de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu esforço, a tua perseverança, e que tu não consegues suportar os homens maus. E tentaste aos que se dizem Shelihim, enviados, emissários, e não são, mas os achaste falso. E tens paciência e sofreste por causa do meu nome e não desanimaste." Esse texto de Yeshua falando. "Mas tenho contra ti que o teu amor, o primeiro, largaste. Portanto, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e pratique as primeiras obras. Senão eu venho a ti e mudarei tua menorá de lugar. Mas você tem isso. Você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. Ao vencedor eu o concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E ao mensageiro da congregação em Esmirna, escreva: Assim diz o primeiro e o último, o que esteve morto e viveu. Eu conheço a tua aflição e pobreza, mas você é rico." Aleluia. "E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas sim sinagoga de Satã. Não tenha medo do que está para sofrer. Veja, Satã está para jogar uns de vocês na cadeia para serem tentados." Aleluia. "E terão aflição de 10 dias. Torne-se fiel até morrer, e eu te darei a coroa da vida. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. O vencedor, de jeito nenhum, cometa o erro da segunda morte. E ao mensageiro da congregação em Pérgamo, escreva: Assim diz o que tem a espada afiada de 2 cortes. Sei onde você mora, onde é o trono de Satã, e você mantém o meu nome, e não me negou a fidelidade também nos dias de Antipas, minha testemunha fiel,
que foi morto entre vocês, onde Satã mora. Mas tenho contra ti poucas coisas, que tens aí os que mantêm o ensino de Bilã, Balaão, o que ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, comer oferenda de ídolos e se prostituir. Assim, tens também os que mantêm o ensino dos nicolaítas, igualmente. Portanto, se arrependa, senão eu venho a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e sobre a pedrinha um novo nome escrito, que ninguém conhece, a não ser o que recebe. E ao mensageiro da congregação em Tiátira, escreva: assim diz o Filho de Elohim, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como bronze em brasa. Eu conheço os teus feitos, e o amor, e a fidelidade, e o serviço e a tua paciência. E os teus feitos, os últimos mais do que os primeiros. Mas tenho contra ti que você deixa solta tua mulher, Jezabel, a que se diz profetiza, e ensina e engana meus servos a se prostituírem e comerem oferendas de ídolos. E eu dei a ela tempo para que se arrependa, e ela não quer se arrepender de sua prostituição. Veja, eu jogo de cama, ela e os que adulteram com ela, em grande aflição, se não se arrependerem de seus feitos, e aos filhos dela matarei com morte. E todas as congregações saberão que eu sou o que investiga rins e coração, e vos darei a cada um segundo seus feitos. Mas eu digo a vocês, aos restantes em Tiátira, a todos que não têm essa doutrina, os que não conheceram os profundos de Satã, como dizem, eu não lanço sobre vocês outro fardo, mas o que vocês têm, segure, até que eu venha. E o que vence e guarda até o fim as minhas obras, eu o darei autoridade sobre as nações. E ele as apacenta com cajados de ferro, como os vasos de cerâmica são esmagados. Aleluia, aleluia. Como eu também recebi da parte de meu Pai. E darei a ele a estrela da manhã. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. E ao mensageiro da congregação em Sardes, escreva: assim diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de vivo, mas estás morto. Torne-se vigilante e fortaleça o restante que está para morrer, pois não encontrei tuas obras completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, como você recebeu e ouviu, e guarde e se arrependa. Pois se você não vigiar, chegarei como ladrão, e de modo nenhum saibas a que hora virei sobre você. Mas você tem poucos nomes em Sardes, que não contaminaram suas vestes e andarão de branco comigo, pois são dignos. O vencedor, assim, será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum removerei seu nome do rolo da vida. E reconhecerei o nome dele diante do meu Pai e diante de seus anjos. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. E ao mensageiro da congregação em Filadélfia, escreva: assim diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Veja que eu tenho te dado uma porta aberta diante de ti, que ninguém poderá fechar. Porque você tem pouco poder e guardou minha palavra e não negou meu nome. Veja, eu te darei da sinagoga de Satã os que se dizem serem judeus e não são, mas enganam. Veja, eu farei com que, vindo, se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amei. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que está para vir sobre o mundo todo, para transtornar os que habitam sobre a terra. Eu venho de manhã, mantenha o que você tem para que ninguém receba a tua coroa. O vencedor eu o farei coluna no templo do meu Deus, e de modo nenhum saia fora. E ainda escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aleluia! A nova Jerusalém, que desce dos céus desde o meu Deus, e o meu nome novo. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. E ao mensageiro da congregação em Laodiceia, escreva: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação divina. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu lucro que fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e nem quente e nem frio, estou para te vomitar da minha boca.
Pois você diz, sou rico e enriqueci, e não tenho nenhuma necessidade. E não sabes que és infeliz e digno de pena, e pobre, cego e nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado do fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que se vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. A quantos eu amo, eu censuro e disciplino. Portanto, tenha zelo e arrependa-se. Veja, estou em pé na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei para junto dele, e jantarei com ele e ele comigo. O vencedor, eu o concederei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no trono dele. O que tem ouvido, ouça o que Ruach diz às congregações. Isso aí que eu li foi Apocalipse capítulos 2 e 3. Cada Kehillah descrita nessa carta representa uma etapa de regresso, de decadência espiritual. Mashiach já sabia que os humanos iriam perder o rumo, mas isso não invalida o fato de que estas congregações continuam pertencendo a ele. O sistema religioso, conhecido como cristianismo, se tornou parte de Babel, Babilônia, a Babilônia espiritual. A religião romana é a própria apostasia em si. Talvez os cristãos recebam mal essa informação de que eles são parte integrante da apostasia. Mas os do judaísmo atual também são, porque apostasia significa rebelião. Eles são apostasia por quê? Porque eles se rebelaram contra o modelo original. Judeus e gentios se rebelaram contra o modelo original deixado por Yeshua. O modelo original deixado por Yeshua era o que? Era um modelo essencialmente judaico, dirigido por judeus legítimos, porém sem cultivar costumes culturais de Israel, só o que era espiritual. E nem tudo do judaísmo entrava, só o que tinha valor messiânico. Não foi só Roma que se rebelou contra o legado original de Mashiach no primeiro século, não. Os judeus da época também, para destacar o judaísmo rabínico das práticas ensinadas por Yeshua. Mas para aqueles que pertencem a Yeshua ainda há conserto, obviamente. Ser parte de Babilônia não é uma maldição eterna, definitiva. Por isso que em Apocalipse 18 Deus diz, sai dela, povo meu. É possível sair de Babilônia. Ser Babilônia é um conceito, por isso é possível ser revertido. Atos 18:10. Quando Shaul, Paulo, esteve em Corinto, Yeshua apareceu para ele numa visão e disse, ninguém irá colocar as mãos em você para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Yeshua falou para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Você entende isso? Em cada lugar Yeshua tem um povo dele, que pertence a ele. Só que esse povo ainda não sabe disso. Os judeus da época se rebelaram contra o caminho porque não aceitavam a messianidade de Yeshua, isso a gente já sabe. E os gentios se rebelaram contra esse modelo, por quê? Porque era um modelo liderado por judeus, que atribuía a salvação como coisa vinda de dentro de Israel. O pessoal não queria se colocar muito abaixo do povo judeu. Já existe uma raiva antiga sobre o povo judeu, então isso daí gerou esse problema. Ninguém queria estar espiritualmente submetido a Israel, nada que viesse de Israel. Mas a despeito de terem se rebelado contra o legado original, isso não quer dizer que os apostatados estão rejeitados para sempre. Como eu já citei, Apocalipse 18:4, Deus diz, sai dela, povo meu, ainda dá para sair. O cristianismo é babilônico de nascença, em termos de conceito espiritual, mas há um povo escolhido de Deus que ainda está no meio deles. A esses, Yeshua chama para fora, sai dela e não toque em nada deles. Não tocar em nada deles é não trazer nenhum costume, nenhuma prática que seja estrita deles. Sai deles e volta para Israel, espiritualmente falando. Para entendermos melhor a visão global que Yeshua tem com relação aos apostatados, a gente precisa entrar de vez no estudo da carta às 7 Kehillah. São 7 perfis diferenciados, 7 tipos de descrição que Mashiach faz de si mesmo, 7 tipos de recompensa para quem vence e 7 tipos de disciplina para quem continua caindo. E tem os 7 tipos de recompensa também que ele dá, mas isso a gente fala em outra ocasião, porque senão vai ficar muito longo o estudo. O jeito oficial de identificar Yeshua é como ele se identifica, através da palavra. 7 pontos de identificação. Yeshua é aquele que detém as 7 estrelas na mão direita e anda em meio às 7 menorás de ouro. Ele é o primeiro e o último que esteve morto e reviveu. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 cortes.
Ele é o filho de Elohim, o filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze em brasa. Ele é aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação divina. Não precisamos inventar mais nenhuma descrição para Yeshua. Yeshua é isso. Isso define ele por completo. Basta a gente conseguir entender. Bora lá entender. Primeira coisa que Yeshua é: aquele que detém as 7 estrelas na mão direita e anda em meio às 7 menorás de ouro. Como diz no próprio texto do Apocalipse, a menorá representa a Kehilá, o corpo messiânico, a congregação que pertence a Yeshua. Mesmo alterada de sua condição natural, ainda assim faz parte de Yeshua. Essas congregações assim, elas são o quê? São como uma célula doente, um membro do corpo que precisa de ajuda, um tecido que foi afetado em termos de corpo, mas continua pertencendo a ele. E cada estrela que ele detém em sua mão, a qual é chamada de anjo, Malach, anjo ou mensageiro da Kehilá, cada uma representa a autoridade espiritual que paira sobre a congregação que pertence a Yeshua. Assim como a estrela no céu é um corpo energético que o ser humano não consegue entender nem explicar direito, assim também o líder espiritual de uma Kehilá é uma espécie de ligação viva entre Deus e os homens, ou pelo menos deveria ser. O texto da Didaquê nos diz que um líder espiritual deve ser honrado como se fosse o próprio Yeshua, homem. Mas infelizmente o sistema usa essa prerrogativa, que é bíblica, para exercer domínio sobre os fiéis de forma indevida. Segunda coisa que Yeshua é: o primeiro e último que esteve morto e viveu. Na condição de legítimo filho único do Deus dos céus, Yeshua é o primogênito, que é outra coisa que a maioria do pessoal ainda não entende, é a primogenitura. E isso significa várias coisas. Por ser o filho único legítimo do Deus Criador, Yeshua tem a primazia em tudo. Como a primogenitura é uma condição espiritual, isso faz de Yeshua o herdeiro legítimo do Deus Yah. E para tanto, tudo que Yah criou automaticamente pertence também a ele. E sua primogenitura é a explicação literal de tudo que temos direito por meio dele, perante Deus. Nós, como filhos de Deus, temos direito à ressurreição da vida eterna e recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Yeshua foi o primeiro a morrer e ressuscitar para a eternidade, despojado de uma natureza humana anterior, e assim nós também. Ele nos deu o direito de sermos despojados de nossa natureza humana para termos acesso à eternidade com ele. Segundo, o que Yeshua é, em segundo lugar? Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Na condição de Mashiach, e sendo quem é, Yeshua é juiz. Mas não apenas juiz dos fiéis, dos que pertencem a ele. Ele é juiz de todos os humanos. João 5,22 diz: o Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho todo julgamento. O Pai confiou ao Filho todo julgamento. A espada de Mashiach nós já sabemos o que é. É a palavra sagrada, é a Torá, a lei de Deus. Mas não é a Torá como era interpretada antigamente. É a Bessorá, a Torá na interpretação de Yeshua. A Bessorá, que em português é chamado Evangelho por causa da língua grega. A Bessorá é a Torá na interpretação de Yeshua. Essa é a espada, a arma dele para confrontar os infiéis. A Bessorá, a Torá messiânica, e não a letra da Torá como era interpretada na época do sacerdócio levítico. Pois como disse Shaul, Paulo, a letra mata e o espírito dá a vida. A letra e o espírito aí está se referindo à letra da Torá como era no sacerdócio levítico e a Bessorá, chamada Evangelho, que é a Torá interpretada por Mashiach. Dizer que a letra mata significa dizer que a letra da Torá pela visão levítica não serve para gerar vida espiritual. Serve muito mais para apontar que nós somos pecadores e que merecemos morrer por causa disso. Mas a espada de Mashiach tem 2 lados de corte. Quer dizer, o ensino da Torá pela visão dele serve para gerar vida para judeus e também para não-judeus. Não costumamos dizer, por exemplo, que quem é circuncidado na carne é obrigado a guardar a Torá toda? Pois bem, e o judeu hoje em dia, que é circuncidado na carne, ele está guardando a Torá toda? Não, porque o judaísmo atual modificou tudo. Não se vive mais a Torá como ela era antigamente. Mudou tudo. Aí o cara é circuncidado na carne e vai guardar que Torá? Essa que tem hoje aí?
cheia de Talmud, cheia de tradição humana. Isso que está aí hoje nem é Torá. O judaísmo de hoje foi reinventado. Mas guarde bem isso. O judeu, o israelita, que é circuncidado na carne, que tem que guardar a Torá toda, se ele, circuncidado na carne, guardar a Bessorá, a Torá do jeito que Yeshua ensinou, ele está cumprindo o seu dever de guardar a Torá toda. O cara é judeu, ele é circuncidado na carne, ele é obrigado a guardar a Torá toda, como Paulo falou. Sendo circuncidado na carne o judeu e guardando a Bessorá, a Torá na interpretação que Yeshua deu, ele está guardando a Torá toda. Muita gente não deve nem entender isso. A espada dupla de Mashiach corta tanto para um lado quanto para outro, judeus e gentios. Julga tanto os salvos quanto os ímpios. Por isso Yeshua é aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Em terceiro lugar, o que Yeshua é? Ele é o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze em brasa. Mashiach sempre deixa claro que ele vê todas as coisas. Nada escapa à percepção dele. E assim como Deus Pai reina sobre nós por meio do Filho, assim também o Filho está o tempo todo de olho em nós por meio de seus servidores, os anjos. Os olhos como chama de fogo também apontam para o fato de que a verdadeira aparência de Mashiach é desconhecida ou ignorada pelos religiosos. Quem é que imagina Yeshua com olhos como chama de fogo? As pessoas imaginam ele como aquele quadro que é colocado na parede. A família tradicional católica, Jesus, Maria, José, eles imaginam o Yeshua daquele jeito. É um perfil falso, é uma imagem falsa. No texto do Apocalipse nós vemos que quando Yohanan, João, o viu em sua forma real, ele rapidamente se curvou, pois sendo o Shalia, o emissário, um enviado messiânico, ele teve o discernimento e entendeu que aquele era Yeshua. Ou seja, ele não se curvou a qualquer um, por assim dizer. Ele sabia quem era aquele que ele viu. Em alguns relatos antigos sobre o surgimento de religiões, vemos que alguns homens receberam seres luminosos diante de si e se curvaram a eles, sem discernir. Isso leva alguns humanos a se perderem do caminho. O que tem de gente hoje em dia vendo anjo, vendo vulto, vendo alguma coisa, algum ser luminoso, estão aceitando que tudo isso é de Deus, quando na verdade Shaul diz que até Satã se transforma em anjo de luz. A aparência de Yeshua diante de Yohanan serve para nós como uma advertência. Se você anda vendo seres brilhantes, isso e aquilo, e quer saber se é de Deus, a Bíblia te dá a descrição do Yeshua glorificado para você saber como é que ele é, para você não errar. A Bíblia te dá a descrição do Yeshua glorificado e todos os símbolos que aparecem em torno da visão dele glorificado são símbolos que testificam o valor e a característica messiânica dele. É só ficar na Bíblia que a gente não erra. Em quarto lugar, o que Yeshua é? Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É interessante esse negócio de 7 espíritos. Por exemplo, se a gente for pensar de acordo com a Cabala, que o judeu chama de Cabalá, a gente vai falar das 10 Sefirot, que são os 10 atributos que compõem aquilo que se pode entender sobre Deus. Talvez muitos ocidentais não consigam ainda entender isso, mas tem uns que entendem também. Segundo os ensinamentos da Cabala, ou Cabalá, o plano mais alto da dimensão eterna chama-se Atzilut, que é onde Deus se encontra em sua pessoa integral. E 3 das principais Sefirot juntas com ele, Keter, Rohimá e Binah, coroa, sabedoria e compreensão. Então, abaixo do mais alto, atuam as outras 7 Sefirot. Abaixo de Atzilut, lá no 7º firmamento, é onde Yeshua fica. Então, junto com Yeshua, podemos dizer que estão todas as outras 7 Sefirot, contidas nele, na pessoa dele. Misericórdia, julgamento, glória, eternidade, esplendor, fundamento e o reino. Essas 7 expressões, as Sefirot, elas definem a vida e a trajetória de Yeshua, desde o seu eu celestial até sua morte na terra e seu retorno à dimensão celeste. O conceito de Sefirot serve para isso. É um conceito nitidamente válido. E esse conceito de Sefirot, alguém vai dizer, é coisa de judeu. Não, esse conceito também tem valor messiânico. Esse tem. Mas às vezes parece que o pessoal interpreta mal de propósito. Parece que alguns judeus interpretam mal esse conceito de propósito para que as pessoas não vejam que esse conceito aponta diretamente para Yeshua, como a emanação do Deus vivo e a representação de sua glória manifestada.
Só mesmo aquele que tem sua imagem viva caracterizada nas Sefirot é que poderia deter as 7 estrelas em sua mão. Deter as 7 estrelas significa deter o comando total sobre todas as ações espirituais que acontecem aqui na Terra. Porque muitos de nós sabemos, não sei se todos sabem, mas muitos de nós já sabemos, hoje em dia, que do ponto de vista das coisas de Deus, tudo que acontece na Terra tem um fundamento espiritual por trás. Aqui nessa Terra não existe eventos unicamente terrestres. Tudo aqui é regido pelo mundo espiritual, tudo nesse mundo é regido pelas coisas espirituais. Deus Pai está no comando de tudo através de seu Filho Yeshua, que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O conceito de 7 Espíritos de Deus também aponta para o fato de que Deus controla tudo em todos os lugares, em todos os cantos da Terra. Em quinto, Yeshua é o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. Possivelmente essa expressão, chave de Davi, está relacionada a como Yeshua, em sua vinda, provará aos seus irmãos judeus que ele realmente é descendente da linhagem de Davi, visto que os judeus de hoje em dia não acreditam. Dizem que esse Yeshua não é da linhagem de Davi. É o que eles dizem hoje. E segundo eles, isso prova que ele não é Mashiach, porque ele não é da linhagem de Davi. Mas Yeshua vem como o novo Yosef, o José filho de Jacó. Espiritualmente falando, Yeshua é o novo Yosef. Quando ele voltar como rei, ele voltar a Israel, com certeza ele terá um sinal evidente para mostrar aos judeus que é ele realmente, aquele que era esperado. Segundo as palavras de Mashiach, a chave de Davi tem 2 características únicas. O que ela abre ninguém fecha, e o que ela fecha ninguém abre. As 2 características da chave de Davi. Então não podemos ver esse conceito de chave de Davi como algo literal. No texto da Kehilá Filadélfia, Mashiach diz ao mensageiro dela: eu te dei uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque você tem pouca força. Ou seja, a chave que abre os caminhos do fiel para que a vontade de Deus seja feita. Essa chave literalmente simboliza o quê? A vontade de Deus, o propósito divino, que ao contrário dessa maldita filosofia chamada de livre-arbítrio, é Yatzvaot, o Deus Criador, que decide a trajetória de seus servos. Não deixa o mundo te enganar. O mundo quer te fazer acreditar que você tem o poder de escolher como é que vai ser a sua vida. Não, ninguém tem isso. Pelo menos quem serve a Deus não. Esse conceito não procede de Deus. Quem é de Deus é servo. Servo é para servir. Servidão é o ato de servir a alguém. E nos textos originais a palavra servo é a mesma palavra que se refere à palavra escravo. Literalmente somos escravos da Torá. Nós somos servos de Deus. Não tem esse negócio de eu sou livre, livre, livre. Não, eu sou escravo da Torá. Eu sou servo da Torá. A liberdade que Deus nos deu é esta. Fomos libertados da maldição da Torá para poder servir a Ele. A maldição da Torá é o peso de condenação que ela atribui a todo pecador, porque a Torá é tão santa quanto o próprio Deus que a criou. Por isso que muita gente não entende a santidade da Torá. Deus é santo, mas se eu chegar diante dele do jeito que eu sou hoje, a pureza dele vai me consumir porque eu tenho pecado na minha natureza. Da mesma forma a Torá. Quando o homem chega diante da Torá, a Torá atesta que nós somos pecadores. E pecador merece morrer. É isso que a Torá atesta. É isso que Shaul chamou de maldição da Torá. É esse peso de condenação que ela imputa a quem é pecador. No certo mesmo, para Deus, nós merecíamos morrer. Por quê? Porque somos pecadores. Mas a obra redentora de Mashiach nos libertou da maldição de merecermos essa morte espiritual. Você compreende isso? E hoje nós temos vida através de Yeshua. Quer dizer, fomos libertados da lei do pecado para podermos nos vincular apenas à lei do Espírito e da vida. Não é isso que diz em Romanos 8, 1 e 2? Agora então, nenhuma culpa para quem está no Mashiach Yeshua, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, antes de aceitar o testemunho de Mashiach, eu estava diretamente sujeito à lei do pecado, eu estava debaixo da lei do pecado. A maldição da Torá, a lei do pecado, conceitualmente é a mesma coisa. É aquele conceito que me atribuía que eu merecia morrer por ser pecador. Mas Romanos 8,2 diz que quando eu aceitei o testemunho de Yeshua como Salvador da humanidade, Deus me tirou de debaixo da lei do pecado e me colocou debaixo da lei do Espírito. Agora eu não sou mais regido pela lei do pecado, eu sou regido pela lei do Espírito de Deus, que é a Torá plantada dentro dos corações. Você entende isso?
Yeshua é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação divina. Isso já foi dito em outros estudos anteriores. Amém não é amém com M no final, é amém, porque amém não é uma palavra comum, é uma sigla. Aleph Mem Nun, Elohim Melech Nehemah. Deus é rei fiel. Amém significa Deus é rei fiel. Na prática, a palavra amém é uma espécie de invocação. É como se a gente estivesse invocando a graça de Yeshua. Nas versões bíblicas, Yeshua diz o tempo todo: em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo, em verdade eu te digo. Esse em verdade aí está errado. É invenção da religião dominante, da religião romana. Nos textos originais ele está dizendo amém, amém, eu digo. Nos textos onde ele diz em verdade eu digo, amém, eu digo. Em verdade, duas vezes ele está dizendo amém, amém, eu vos digo. Shaul, Paulo, usou a expressão fiel é esta palavra para iniciar algumas de suas afirmações. Ou seja, Yeshua é a testemunha fiel e verdadeira porque ele é a palavra de Deus. Ele é a Torá. Ele é a Torá viva. A gente já sabe disso. Qual é o testemunho fiel e verdadeiro que nós temos sobre as coisas de Deus? É a palavra escrita que ele nos deixou. A palavra escrita de Deus, ela é o único testemunho que nós temos como verdadeiro, na prática. E quando nós nos interessamos e nos aprofundamos na palavra de Deus, ele se revela a nós. Yeshua é a palavra que se tornou carne e fez sucar em nós. O pessoal pegou João 1,14 e inventaram o negócio de ele tabernaculou entre nós. Não existe nem verbo tabernacular. Mesmo que eu use isso como referência de que ele pode ter nascido na época de Sucote, o contexto original da tradução de João 1,14 é que a palavra de Deus se tornou carne e fez sua sucá, sua cabana, em nós. Esse é o conceito original da tradução aí. E ele é o princípio da criação divina, que no texto hebraico, Brit Hadashah, ele é Reshit Beriah Elohim. Yeshua é o começar, o iniciar da ação criadora. No início do texto hebraico, do Bereshit, do Gênesis, a gente vê escrito lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Esse et está mal interpretado. Bereshit, no começo, ou no começar, ou para começar. Bará é o verbo referente a moldar ou cortar algo em forma de algo, que é usado como verbo da ação criadora de Deus. E Elohim, Deus, et, esse et aí na verdade é a leitura básica, Aleph Tav. Et se escreve com Aleph Tav, como se estivesse dizendo que para começar, o Elohim Aleph Tav criou. Yeshua é esse Elohim Aleph Tav, que lá no texto grego onde diz eu sou o alfa e o ômega, isso é coisa de texto grego. Os tradutores estavam colocando em grego, trocaram. No texto correto, Yeshua não é alfa e ômega, ele é Aleph Tav, que é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Ele é o princípio e o fim. Ele estava no início e estará no fim. Da mesma forma que ele sempre foi no plano espiritual. É Yeshua mesmo, não podia ser mais ninguém a não ser ele. São 7 descrições espirituais que o próprio Filho de Elohim atribui a si mesmo. Portanto, são as melhores definições que existem para sabermos quem ele realmente é. Não tem como nós compreendermos o texto sagrado sem irmos na conotação hebraica. Nós precisamos ir na conotação hebraica. Pois embora tenha o texto vindo até nós em grego, ele foi escrito por judeus que pensam de forma judaica. E o pensamento judaico não é algo que possa ser expressado facilmente por outros idiomas. Portanto, Yeshua só pode ser compreendido realmente, plenamente compreendido, quando vamos na conotação judaica do texto. E quando vemos as exortações, repreensões e punições para os desobedientes, vemos algo interessante. Apesar de carregarem muitos erros as congregações, nem todos os tipos de Kehillah recebem ameaças de punições. Vejamos quais são os tipos de exortações, repreensões e punições para os mensageiros das Kehillahs caso não se arrependam. Congregação Éfeso. Yeshua mudará sua menorá de lugar. Caso não se arrependam, Yeshua disse, mudarei a sua menorá de lugar. Essa punição está diretamente relacionada ao significado messiânico da menorá. O Filho de Humano foi visto em meio a 7 menorás, que na visão estavam todas à frente dele, estavam diante dele. Ao mudar uma menorá de lugar, Mashiach está diminuindo sua dignidade.
Se ele, por exemplo, atirou da frente e a colocou lá para trás, somos levados àquele texto onde ele repreende a falta de vigilância de Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satã." Pedro por um momento empresta sua boca ao inimigo e Yeshua diz: "Para trás de mim, Satã." Essa Kehilá que é mudada de lugar, ela está sendo diminuída em honra e dignidade e posta em público como uma casa sem honra. Congregação Esmirna não tem castigo, só exortação. A congregação sofredora não precisa de punição. Na obra de Deus ela é mais positiva do que negativa, apesar dos erros, e compensa sua deficiência doutrinária no trabalho duro e suportando as afrontas e perseguições dos homens maus em favor do reino de Deus. Congregação Pérgamo. A punição: Yeshua lutará com a espada de sua boca contra os de Pérgamo, que mantêm os ensinamentos de Bilã e dos Nicolaítas. No padrão Pérgamo de distorção espiritual, a gente vê que a congregação acaba por admitir em seu seio outras doutrinas e ensinamentos que não condizem com o legado de Yeshua. Essa expressão ensinamento de Bilã, Balaão, aqui no caso está ligada aos esquemas armados para enfraquecer espiritualmente os inimigos e desafetos, e o termo nicolaíta se refere genericamente ao fato de introduzirem-se hábitos e costumes sensuais e levianos dentro da congregação. Pois diz a lenda da época que esse Nicolau deixava que os irmãos entre aspas, tivessem contato carnal com a mulher dele, para poder provar a todos que a carne não serve para nada, a sexualidade era apenas uma coisa da carne e a carne não vai herdar o reino do céu, então pode fazer o que quiser com a carne para castigá-la. Era só mais um pretexto para cair na gandaia. Verdade ou não, o fato é que hoje temos igrejas que promovem os famosos ministérios de dança, onde há mais sensualidade do que devoção, propriamente dita. Fora algumas outras coisinhas impublicáveis, as quais eu tenho ouvido falar pessoalmente. Tiátira. Yeshua os jogará num leito em grande aflição e os matará com a morte. A congregação em Tiátira, ela tolera Jezabel. E como já disse anteriormente, Jezabel, chamada originalmente Isavel, é o significado literal do sofisma. O que é sofisma? Sofisma é toda aquela mentira que tem cara de verdade. Sofisma é a coisa errada que tem aparência de coisa certa. E tem muitos líderes se utilizando dessas coisas, dos significados das expressões, para manipular os fiéis que têm pouco entendimento. Esse que abusa da graça de Deus, porque é o caso de Tiátira. Tiátira, conceitualmente falando, abusa da graça de Deus, se utilizando de conceitos distorcidos e a permissividade doutrinária. Permite coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, unicamente com o propósito de dominar os fiéis. É a verdadeira gandaia espiritual. Esses, se não se arrependerem, Yeshua os lançará num leito em grande aflição e lhes dará a morte mesmo. Não tem como fazer outro tipo de coisa. Congregação Sardes. Yeshua virá como um ladrão de repente e virá sobre a pessoa. Esse é o castigo de Sardes. A congregação tipo Sardes, ela está espiritualmente morta, mas na verdade isso não significa que essa congregação seja um movimento apático e apagado. Muito pelo contrário, a congregação Sardes tipifica essas igrejas modernas que vivem fazendo festas, jantares, reuniões de casais, confraternizações, gincana, festa junina, tudo gospel. Só festa gospel, vivendo de festejar, de festa em festa. As congregações Sardes, elas são, humanamente falando, elas são bem animadas. São iguais a qualquer grupo social, são igual a qualquer clube. E é nesse sentido que elas estão mortas. Você vai a uma congregação tipo Sardes, você se sente num clube de gente rica. Ou se sente numa balada, se sente numa festa. Uma congregação que vira restaurante, ou bingo, pensão no fim de semana, para arrecadar dinheiro, tem alguma coisa muito errada com ela. Porque Yeshua é o provedor de sua obra. Essa congregação que faz isso, ela parece tudo, menos uma congregação, e muito menos um sistema messiânico, como tem que ser da forma correta. E a esses Yeshua pune como? Ele castiga como? Vindo de repente. Porque pelo fato de eles estarem espiritualmente mortos, vivendo de festa em festa, estão curtindo a vida e não estão vigiando nem se limpando das imundícies sociais. E assim que Mashiach brotar de repente na frente deles, aí sim, eles finalmente vão começar a perceber que estavam fazendo a coisa errada. Mas aí não tem mais volta. A congregação Filadélfia não tem castigo, só exortações. E Laodiceia também não tem castigo, só exortações leves e aconselhamento.
E nesse final agora que é mais interessante, porque 3 tipos de congregações não receberam ameaças de punição: Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Pérgamo representando o ministério sofredor, Filadélfia porque representa o modelo messiânico ideal. Na medida das imperfeições humanas, a congregação tipo Filadélfia é como as demais deveriam ser. O Filadélfia tem pouca força espiritual, mas ele tem consciência plena disso. E por isso mesmo ele não abusa. Ele está sempre buscando a graça de Deus. Ele guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Yeshua nunca. Aliás, tem gente que quando ouve que o nome do Messias é Yeshua e que a Torá é a lei de Deus, e se rebela ainda mais contra a verdade, e inventa 1000 desculpas para não admitir que está seguindo um erro. E curiosamente Laodiceia também não recebe nenhuma repreensão. Logo Laodiceia, que é morna. Esse grupo Laodiceia parece ser daquele tipo de pessoa que age sem saber o que está fazendo, e erra sem consciência de que está errado. Yeshua não os repreendeu, porque de fato aquele que desde o começo é doutrinado de forma errada e inadequada, e por causa disso não tem noção nenhuma de nada, está fora da lei de Deus, mas não tem noção nenhuma disso. Com esse Yeshua precisa ser mesmo paciente, precisa ser mais tolerante, porque muitas das vezes ele se dedica à coisa errada, achando que está se dedicando à coisa certa. Mas que isso é um verdadeiro paradoxo, porque ao mesmo tempo que Yeshua diz para a congregação Laodiceia: quem dera que você fosse frio ou quente, ao mesmo tempo Mashiach parece estar demonstrando que é melhor ser totalmente frio do que estar no meio termo. Mas mesmo assim ele não pronuncia nenhuma disciplina ou castigo para Laodiceia. Ele exorta, repreende, chama atenção, dá conselho. Yeshua não veio para destruir ninguém, ele veio para cuidar e para planificar aqueles que Deus deu para ele. O sistema Laodiceia é como o sistema atual que a gente vê, evangélico. Eles seguem felizes e radiantes fora da lei de Deus e totalmente sem consciência do quanto estão fora. Com esses é preciso que Mashiach realmente seja longânimo, tolerante, porque esses foram adestrados no erro e confiam totalmente no erro, achando que é uma coisa certa. Eles se entregam ao sistema da liderança e acreditam que seus líderes falam realmente da parte de Deus. Bom, confiar no que os líderes falam é bíblico, mas isso dá margem a um erro quase que irreparável. É como se de repente um trem decidisse que consegue andar fora do trilho. Dentro do cristianismo tem muita gente que pertence a Yeshua, mas eles ainda não foram resgatados totalmente de lá. Gente com sinceridade no coração, boa vontade. Porém, boa vontade e sinceridade por si não salvam ninguém. Aquele que percebe que está dentro do erro e permanece nele, por acaso poderá sua sinceridade poupá-lo no dia do juízo? Mas Yeshua tem sido altamente tolerante com o cristianismo atual, porque é só o que o povo tem. Eles não fazem a menor ideia do quanto estão errados. O cristianismo para eles é só o que tem. A sinceridade no coração por si só não salva ninguém, mas como já foi dito anteriormente, dentro desses segmentos tem muita gente que pertence a Yeshua. Lembra que eu falei que quando Paulo esteve em Corinto, Yeshua disse a ele: continue falando porque eu tenho muito povo nessa cidade. As pessoas não conseguem compreender como é profunda essa declaração de Yeshua. É profunda. Deus não está focado em salvar todo mundo e esperar que todo mundo decida se arrepender, como o cristianismo ensina. Nada disso. Ele monitora os que pertencem a ele. É diferente. Tanto que ao repreender Sardes, Yeshua diz: apesar de toda essa morte espiritual que vocês têm aí no meio, vocês se tornaram, tem gente aí no meio de vocês que não se contaminou e andarão de branco comigo porque são dignos disso. No meio da sujeira tem os limpos. Yeshua está preocupado com os que são dele. Mas no tocante aos 7 tipos de recompensa que Mashiach promete aos vencedores, não dá para falar agora porque senão alonga muito o assunto. Mas conclusão, não pense que Deus está lá em cima agoniado, se revolvendo no trono e torcendo para todo mundo escolher a salvação. Isso não existe. Tanto não existe que Shaul disse: se nós o negarmos, ele nos negará. E mais adiante no Apocalipse, Yeshua diz: tudo está cumprido, o santo santifique-se ainda mais, o ímpio pratique ainda mais impiedade, o sujo suje-se ainda mais. Ele está nitidamente querendo dizer o seguinte: vocês vivem com base nas suas escolhas, continuem seguindo aquilo que vocês acreditam. Eu não estou preocupado em ficar monitorando todo mundo, não. Eu estou guiando os que me pertencem. É isso que ele quer dizer. O firme fundamento de Deus é um só. Paulo escreveu dizendo: Himeneu e Fileto erraram na verdade e destruíram a fidelidade de alguns, mas o fundamento de Deus está de pé, tendo este selo:
Yah conhece os que são dele, e abandone a injustiça todo aquele que profere o nome de Yah. Traduzindo, diariamente pessoas aceitam e rejeitam o nome de Yeshua, mas o alicerce da crença verdadeira continua lá, intacto. O cara tá fazendo o que quer da vida, frequenta a igreja e faz coisa errada fora da igreja. Deus não está implorando para a gente ir atrás dele. O fundamento da salvação, as bases da vida eterna, continuam sendo aquilo que sempre foram. Você quer servir a Deus? Mas você quer mesmo? Você quer tentar ser correto? Você quer mesmo verificar se a tua vontade humana é suficiente para andar com Deus? O fundamento inatingível é esse que foi pronunciado. Yah sabe quem é que pertence a ele sabe quem é dele. Quem é dele, abandone a imundície. Arrume sua própria casa, cuide de sua vida espiritual, antes de tentar pregar para os outros. Está escrito, está registrado. Deus conhece quem é dele. Os cristãos ainda não devem ter percebido a existência dessa declaração e como ela é profundíssima. Yeshua não está lá no céu chorando, gemendo, implorando para eu seguir a vontade dele. Não, isso não existe. É um sacrilégio, uma blasfêmia a pessoa acreditar nisso. Yeshua disse para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Ele mandou Paulo lá porque ele queria resgatar aquele povo que estava lá, que pertence a ele. Ou seja, Yeshua estava indo atrás dos que pertenciam a ele. Não, ele não estava correndo atrás de todo mundo. A salvação não é para todo mundo. Enfim, esse é o verdadeiro Yeshua que o texto sagrado nos apresenta. Esse é o verdadeiro Yeshua. Ele é divino porque ele é parte integrante da própria vida divina. Ele é espiritual e existe junto com Deus Pai antes do mundo existir. Foi ele que construiu o mundo com suas próprias mãos, debaixo das ordens de Yah, o Deus Pai. Ele veio ao mundo como ser humano para possibilitar a vida eterna para todos, porque o que tinha aqui só favorecia judeu, e porque nunca existiu nenhum homem como ele sobre a face da terra, ninguém poderia fazer o que ele fez, ninguém, só ele. E Yeshua não está em todas as religiões, usando nomes diferentes. O nome dele é um só, o nome dele é Yeshua. Ele não está em todas as religiões. Ele cuida dos que pertencem a ele, porque Yah, o Deus Pai, que é o verdadeiro dono de tudo, deu a raça humana de presente para ele. Já que ele é o primogênito legítimo de Deus Pai, e os dois não morrem, espiritualmente falando, o primogênito teve que vir ao mundo como homem e morrer para poder receber a herança. Para o primogênito receber a herança, o pai teria que morrer, mas aí no sentido espiritual, ele veio ao mundo como humano e ele morreu. E a partir daí teve o direito de receber sua herança, que é dele de direito. Esse é Yeshua, ele é paciente e é tolerante, mas ele requer de nós que nós nos apartemos das coisas imundas. Ele nos ajuda, ele nos purifica, contanto que nós sigamos as regras que ele deixou para nós. Ele não quer que você seja totalmente livre de tudo. Ele quer que você seja servo. Sirva a ele, com base na lei dele, que não vai morrer nunca porque a lei dele é tão imortal quanto ele. Esse é Yeshua, o verdadeiro. Ele exorta, disciplina, pune, castiga quem gosta de andar errado, mas dá todo cuidado e fidelidade a quem se preocupa em andar na lei dele. Ele não é presidente nem primeiro-ministro, ele é rei. Ele é rei, é monarquia. O negócio aqui é monarquia. A última palavra é a dele e sem ele a gente não consegue prosperar nem se realizar como pessoa. Enfim, nós humanos devemos tudo a ele, a Yeshua. Nós não somos maiores do que ele. E o reino que ele preparou para os salvos é totalmente diferente desse mundo em que nós vivemos hoje. Esse é o Yeshua, que está presente na Bíblia, no livro de Enoque, na Didaquê, no Testamento dos Patriarcas. Esse é o Yeshua. Ele veio a primeira vez por causa do povo de Israel e nos aceitou posteriormente diante dele, apesar de que esse mistério já estava pré-ordenado desde antes. Mas primeiro ele veio em prol de Israel e depois nos aceitou, segundamente. Ele não fez nenhum pacto nem aliança com a gente, nem com ocidental nenhum. A aliança dele é com a casa de Judá e Jerusalém. Nós que seguimos a Yeshua hoje, nós fomos enxertados em Israel. Nós precisamos de Israel em termos de salvação. Repito, em termos de salvação espiritual, nós precisamos de Israel. Porque nós fomos enxertados em Israel. Israel é a base e alicerce da nossa salvação. Você compreende? Esse é o Mashiach Salvador. Amém.